pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu trouxe aqui o meu sedum rubro tictum e o meu sedum nus balmeriano. Esse eu até mostrei ontem no vídeo, um pouquinho ele, né? Falando sobre essa queimadura de sol aqui que passou por ele, queimou um pouquinho, mas não tive grande problema com ele não. Esse sedum, pessoal, o rubro tictum tava maravilhoso. Eu tirei várias fotos dele, eu postei ele demais em plena chuvarada e ele muito bonito, ganhando até cor, né? Mas tá com um probleminha aqui, pessoal. Vou falar para vocês que probleminha que é. Muitos têm me falado que tá acontecendo, né? Com suas suculentas também. É a mesma coisa, não tá sabendo qual a explicação, né? Que tá acontecendo. Eu vou estar dando dicas então para vocês do que pode estar acontecendo com esse rubro tictum, né? Que o nus palmeriano não está sentindo tanto, mas o outro já sentiu bastante e eu vou estar mostrando para vocês o probleminha que ele tá aqui. Se você tiver um igual aí nós temos que tomar providência, né, pessoal? Nós temos que fazer o melhor para nossas plantinhas, cuidar delas com todo carinho, com todo amor, né, para que elas desenvolvam bem. E quando a gente vê a beleza delas, a gente fica muito feliz, mas quando a gente vê elas ficando assim, a gente já começa a ter que tomar as providências, porque não podemos deixar de jeito nenhum as nossas plantinhas maltratadas, né? Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha para mim, compartilha também os meus vídeos, né, com pessoas que amam suculentas, que gostam de estar sempre cuidando e dando o melhor para elas. Então, pessoal, começando aqui. Esse vaso estava na chuva contínua, né? Aqui choveu de novembro até início de janeiro direto. Então foram 2 meses de muita água mesmo. E o que vai acontecendo então? O meu substrato, pessoal, é um substrato ótimo, só que esse vaso já deve ter 1 ano, né? Que eu plantei ele. Substrato velho, ele já vai baixando, ele vai compactando com o passar do tempo, porque você vai regando, ele vai perdendo as partículas, a água vai da terra, né, vai descendo, vai ficando só as partículas maiores mesmo, e assim aconteceu com esse meu. O que pode causar? Sabe quando você rega a planta e parece que a planta não teve água, não recebeu água? Muitas pessoas comentaram para mim que tá com suculenta murcha e não sabe por quê, porque tá regando normalmente. Tá regando e a suculenta não tá recebendo água. O que pode estar acontecendo? Por que ela tá murcha? Primeira coisa, tem que olhar as raízes dela, né? Pode estar acontecendo alguma coisa na raiz. Ela pode estar com uma podridão, ela pode estar infestada de nematóides, que pode acontecer e também causa, né? A suculenta também, que quando chega numa forma que está tão infestado as raízes, ele para de absorver água também, começa a secar o próprio caule, né? Então, ela também vai sofrer, vai ficar murcha. Mas um dos fatores, assim, primeiro, né, que eu diria assim que é o primeiro, é o substrato, pessoal, ter compactado a tal ponto que ele afasta do vaso. Vou mostrar aqui para vocês como acontece. Tá vendo aqui? O substrato, ele vira um tijolo, ele vira um bloco só e ele afasta do vaso de uma forma que se você colocar água, a água vai descendo por esse espaço que fica aqui no canto. Olha lá, pessoal, ele compactou, ele virou um tijolo, ele dá essa aparência alisada. Olha aqui como que ele alisou, tá vendo? Isso aqui foi chuvas e mais chuvas e ele foi compactando e virando um tijolo. É um substrato, aí você pode perguntar, mas o seu substrato não é drenável? Você não fez um substrato bem com partículas grandes? Fiz, pessoal. Olha só, dá até para ver o tamanho do carvão que tem no meio aqui. Tem pedrinhas, tem de tudo aqui no meio, pessoal, para fazer um substrato drenante. Mas com o passar do tempo, o substrato fica assim, dependendo da quantidade de água que ele recebeu. Se foi numa época de inverno, ele vai durar mais tempo. Mas na época de chuva, ele recebeu chuva demais. E é chuva assim, ó, chuva torrencial mesmo, né? Muita água em cima. Então, baixou um nível, olha o tanto que baixou bastante, que eu sempre coloco no nível aqui que termina o vaso, eu coloco aqui. Já tá lá embaixo,
além de ter abaixado, ele compactou. Aí veio o sol. Enquanto estava chovendo, estava bom. Enquanto estava chovendo, ele estava lindo. Ele estava todo verdinho, ganhando cor. Ele parecia que era inverno, pessoal. Muitos de vocês que me acompanham viram. Ele estava ficando vermelhinho, ficando maravilhoso e eu toda orgulhosa dele. Só que começou o sol secou esse bloco, né? Que formou aqui, ó. E então compactou. E aí, pessoal, já começa a ficar assim. Ele já tá fechadinho, né? Já tá todo... ele diminuiu de tamanho. Ele fez assim, ele praticamente tá sumindo aqui, né? Ele não tá perdendo folha. Ele perdeu muita folha quando tava chovendo. Começou a brotação. Olha como que tá. Tem brotinhos. Tá indo, né? Tá com brotinhos. Só que agora ele meio que fica estagnado. Ele para o desenvolvimento, fica muito mais lento. E o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Tenho que fazer o replante. Eu não posso deixar ele dessa forma. Eu vou fazer assim, eu vou retirar ele, né? Vou estar dividindo ele em 2 vasos. Eu tava querendo deixar os 2 juntos, mas eu não vou tirar os 2, não. Eu vou consertar o nus balmeriano, vou deixar ele aqui nessa mesma bacia. E o que vai sair vai ser o rubro tic-tum. Já tô com uma bacia ali com substrato pronto, para agilizar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Vou arrancar ele, vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, senão vai ficar muito longo também. Vou retirar tudo e vocês vão ver eu passando ele para outro vaso. Então, eu vou continuar aqui, pessoal, vou fazer o replante dele. Eu vou montando essa nova bacia, o substrato tá seco, bem seco. Eu vou plantando ele aqui, porque o que ele precisa agora, pessoal, é de substrato sequinho, né? Sequinho não, um substrato bem drenável, né? Porque eu já vou regar ele, eu vou plantar e vou regar, porque ele já tá com raízes, ele tem bastante raízes, olha aqui. Ele já tem raízes, né? Então, eu posso estar regando ele tranquilamente. O substrato tá seco demais. Esse substrato tá preparado há vários dias. Eu vou estar montando e vou regar. Não vou deixar ficar com falta de água, porque se ele tem raízes, ele vai receber essa água tranquilamente, né? E ele, pessoal, tá muito judiado, né? Tava muito seco. Deixa eu chegar o vaso mais perto. Eu tô pegando as mudinhas aqui. E quando eu vejo assim, eu dou uma vontade, pessoal, de estar sempre resolvendo o mais rápido possível, porque é muito chato ver. Aqui, ó, eu vou plantar assim mesmo, ó. Completo, eu vou só pressionando ele aqui e ajeitando o substrato. Ele já vai estar sobre o substrato aqui também com as raízes. E ele já vai, quando eu regar, ele já vai agradecer demais. Tá em cima da terra, pessoal, olha aqui. Seco, tá vendo? Aqui tá seco, eu vou cortando. Tem uma cochonilha aqui. É assim, quando a planta tá indo mal, tudo nela, tudo ataca, né? É os insetos, as pragas, né, pessoal? Chega para atacar mais ainda. E a planta só vai de mal a pior. A gente não pode deixar jogada, não. Sempre depois de muita chuva, vem a manutenção dos vasos. Sempre depois de um tempo, né, pessoal, que tá o vaso lá, ele precisa de manutenção. De tempos em tempos, a gente precisa dar essa manutenção. E aquela história de suculenta desidratada. Toda vez que vê suculenta desidratada, regando, normalmente você está regando a sua suculenta e ela está desidratada, ela continua, é momento de você ir lá e olhar o substrato. Se o substrato estiver bom, não tiver problema nenhum com ele, vai ter problema na raiz da sua suculenta. Isso é fato, não tem como. Suculenta, ela tem que reagir a tudo que você faz com ela. Se você regou, ela precisa ficar bonita. Se ela ficou desidratada, ela tem problema sim. É o momento da gente ir, né, e tá olhando, tá verificando as raízes e verificando o substrato que a gente tem também. O substrato tá tão seco que tá difícil até para
para ela segurar. Mas depois que eu regar, ela vai absorver a água normalmente aqui direitinho e vai ficar bem. Eu vou entrar no meu substrato, já tem o adubo, né, que é torta de mamona e farinha de osso, que vocês já sabem aí que eu uso. Aqueles que estão chegando agora, né, que não sabem, eu sempre acrescento torta de mamona e farinha de osso junto do meu substrato. Mas o adubo foliar, ele é instantâneo, né? Ele vai dar aqui um vigor a mais nas folhas, para ele ir reagindo bem. E eu vou mostrar para vocês, dentro de poucos dias, a diferença que faz esse adubo foliar. Eu uso da Terral, pessoal. Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês, porque quem quiser comprar aí, achar, procurar aí na sua cidade. Se não achar na sua cidade, pode comprar pela internet. É muito fácil. Eu tô usando agora os produtos da Terral, tô gostando demais, pessoal. Tô gostando a terra vegetal da Terral, o solo, né? Terral Solo, que é um composto também com bastante nutrientes para as nossas plantas. Tô usando. Aqui, pessoal, eu ainda vou jogar um pouquinho de substrato por cima para completar. Eu vou colocando aqui. Como ele tá muito seco, tá difícil de ficar organizando bem, né? Mas eu vou fazer isso e vocês vão ver que vai dar certo. Que ele vai ganhar uma vida nova aqui, com certeza. Tá todo assim, ó. Tá brotando, né? Começou a brotação dele, mas não tava legal, não. Quando dá aquela trinca em volta do vaso assim, pessoal, onde a terra compacta lá e vira um tijolo, aqui do lado você joga água, dentro do substrato tá o tijolo, então aqui dentro não vai água nenhuma na raiz das suas plantas, fica aquele bloco, a água fica por cima e desce em volta do vaso todo, e aquele bloco você pode abrir, que lá dentro não tem água, não entra. A água não penetra, né? Então fica indo todo embora, você rega, é a mesma coisa, tá jogando a água fora. A sua plantinha só vê a água passando ali, mas muito pouco é absorvido. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com a forma que o substrato está reagindo, tá fornecendo os nutrientes e a água, que é o principal, né? As plantas não vivem sem a água. Aqui eu vou buscar mais substrato para colocar em cima, pessoal, para ficar bem organizadinho, né? Tem umas pequenas mudinhas aqui. Vou colocando essas mudinhas pequenas aqui também, nos espaços, né? Ele vai dar exatamente essa bacia, não vai dar muito não, porque perdi vários dele. E isso aqui, pessoal, tudo começou com umas 2 ou 3 mudinhas, que eu fui multiplicando com podas e torções. Que eu já ensinei aqui, essa técnica da torção, que torce a folhinha, né? E ela vai dando um brotinho ali mesmo, sem precisar de estar retirando. E a poda a gente corta a ponta, né? A gente corta a pontinha do galho, como se fosse esse aqui. E a gente planta essa parte, a parte do caule que fica lá também brota. É uma forma de estar multiplicando sempre, né? E eu faço isso em todos os meus seduns para aumentar. E dá muito certo. Agora eu vou colocar o substrato aqui por cima. Se cobrir alguma coisa, pessoal, não tem problema. Na hora da rega, a gente vai lavando, né? Vai tirando, passando a mão e ajeitando. Aqui eu não vou tampar elas, entupir elas, não. É assim mesmo que eu faço, olha. Sem mistério. E depois vamos ver o excelente resultado. Aqui eu vou colocando, encaixando ele todo aqui. Tem pedrinhas bem grandes, eu gosto de colocar mesmo, pessoal, essas pedrinhas maiores. Só que eu não gosto de deixar elas sobrando, né? Porque aqui, ó, tem pedaço de carvão. Gosto muito de usar o carvão triturado também, que é muito bom. O carvão é excelente para as plantas, mas não pode ser trituradinho demais não, moído não, é triturado grosseiramente mesmo. O benefício dele aqui vai ser a drenagem. E ele também serve como uma esponja para segurar o excesso de adubo e vai eliminando aos poucos, né? Toda vez que a gente for regando, ele vai eliminando. Então, o carvão ele é muito importante no cultivo de suculentas. Então, pessoal, o vídeo está ficando um pouco longo. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou borrifar e já vou encerrando o vídeo
para não ficar muito cansativo para vocês. Então aqui eu coloquei o adubo da Terral, né? Terral Folhagens. Esse aqui é o poderoso adubo das folhagens. Ele é excelente, pessoal, principalmente para suculentas que estão nessa fase, né? Que estão judiadinhas. Então eu vou borrifar ele aqui, vou deixar ela na sombra. Não vou deixar no sol. Tô gravando esse vídeo para vocês aqui de manhãzinha. Eu coloquei aqui, já tinha preparado, deixei prontinho. Vou regar até molhar mesmo, sem dó. Eu faço isso, pessoal, e dá muito certo. Vocês vão ver o resultado. Vou borrifar assim, bem generosamente, como se eu estivesse regando mesmo. Por baixo do substrato, eu não vou regar hoje não. Eu não vou molhar o substrato até escorrer, não. Vai ficar assim, ó. O suficiente para ele desenvolver bem, né? Aqui, vocês vão ver depois o resultado, que vai ser excelente. Tenho certeza que dentro de poucos dias a gente já vai ver o resultado, né? Ele agora tá com substrato novo e vai ficar bem saudável. Ficou até bonitinho. A bacia deu certinho para ele e a outra ficou dessa forma aqui, pessoal. Vou reorganizar e isso não vou gravar para vocês não, porque é só reorganizar aqui. Vou virar esse substrato na bacia novamente, misturar, acrescentar. Vou aproveitar ele sim, porque a planta tá saudável, né? Vou reaproveitar esse substrato e vou tá colocando mais adubo e vou reorganizar o meu nus balmeriano nele. Isso aí, depois eu mostro para vocês como vai ficar. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.